Boa noite, meu nome é Ana Beatriz, eu estarei ministrando treinamento sobre motivação. Todo treinamento ele começa por uma situação problema. Então, o que chegou até mim é que os nossos feedback estão desmotivando os nossos funcionários. A essência de um feedback é que o funcionário saiba como a empresa está percebendo ele. Então, o seu feedback ele tem que ser imparcial e pontual sobre os erros do seu funcionário, da sua equipe. Cada líder sabe como a sua equipe age e sabe quais são os seus pontos positivos e negativos. Os pontos positivos devem sim ser informados no momento do feedback. É importante que o funcionário saiba que ele está contribuindo para a empresa e também quais são os pontos que ele precisa melhorar. A importância de um bom feedback está na sua influência sobre a motivação dos nossos trabalhadores. Para entender o que é a motivação, a gente vai começar falando sobre os impulsos. Os impulsos são ações e reações que o ser humano tem fixa. Todos os humanos têm esse tipo de reação dependendo da situação. Os impulsos eles estão relacionados a coisas básicas, como por exemplo necessidades fisiológicas ou psicológicas. Um exemplo é a tendência que o ser humano tem de se enquadrar em um grupo social. São os impulsos que vão mover aquela pessoa para realizar determinada tarefa, para cumprir um determinado objetivo. Então, basicamente, o gatilho necessário para que uma tarefa comece a ser realizada. Para definir o conceito de necessidade, a gente vai usar uma teoria chamada hierarquia de necessidades de Maslow. Primeiramente, as necessidades elas não são fixas como são os impulsos. As necessidades elas vão ter um grau de importância maior ou menor dependendo de cada pessoa. A forma como aquilo a afeta é diferente, mas a base nós temos 5 necessidades primárias que são fisiológicas, segurança, pertencimento, estima e autorrealização. Segundo Maslow, elas são a base de tudo que a gente precisa. Quando a gente volta para a nossa questão aqui na nossa empresa, as necessidades fisiológicas são aquelas básicas. Então, um funcionário ele não consegue trabalhar bem se ele estiver com fome, se ele estiver com frio. Outro ponto. Um funcionário ele não vai conseguir trabalhar com uma qualidade se ele não se sentir seguro em seu local de trabalho. Por isso que é muito importante a gente trazer essa segurança para o funcionário, transmitir a ele que aqui é um local seguro para que ele trabalhe. Próximo ponto é pertencimento. Um funcionário que se sente pertencente ao seu local de trabalho, ao seu grupo, à sua equipe, ele tende a trabalhar muito mais, porque ele sente que ao trabalhar e ao produzir para a empresa, ele vai estar produzindo para si mesmo também. Então é importante que ele se sinta presente aqui. Outro fator é a estima, a necessidade de autoestima. Então o funcionário ele quer se sentir bem realizando o trabalho que ele está realizando neste momento. Outro ponto é a autorrealização, necessidade de sucesso pessoal e concretização do próprio potencial. Então o funcionário ele quer se sentir útil. Quando você faz um feedback mal elaborado, mal estruturado e em vez de você pontuar os pontos positivos e os pontos negativos, pontua apenas os pontos negativos, esse funcionário ele não vai se sentir seguro para desempenhar a função dele, ele não vai se sentir pertencente a essa organização, ele vai acabar se sentindo excluído. Ele também não vai ter autoestima, porque o próprio chefe, o próprio líder disse que ele não é bom o suficiente. E ele não vai sentir sucesso pessoal porque ele se sentiu mal. Então, quando você dá um feedback, ele tem que ser muito bem estruturado para que pontue exatamente as partes em que o funcionário fez um bom trabalho e aquelas em que ele ainda precisa melhorar. À medida que essas necessidades elas vão sendo sanadas, a pessoa tende a ter mais motivação, ela tende a ter mais impulsos para ação e agir de fato, porque essa é a parte mais importante. Não adianta nada você ter uma tendência a fazer uma tarefa e você não realizar ela. Então é importante que o funcionário ele se sinta seguro para realizar aquela tarefa, ele saiba que ele é bom o suficiente e que ele pode sim trazer para o seu líder uma nova ideia, uma nova solução e que isso não vai ser barrado. Essa é a parte mais importante.
Quando o funcionário chega com uma ideia e essa ideia é cortada logo no início, ele perde motivação, entende? Então é muito importante que o feedback seja bem elaborado, para que o funcionário tenha motivação. A motivação é o que vai fazer com que o funcionário produza melhor, com uma maior qualidade, com um maior esforço e uma maior felicidade. Isso também é importante para nós da empresa. Vamos conversar agora sobre equipes e grupos. Qual são a diferença deles e o que eles podem ser usados para melhorar o nosso bem-estar, a nossa convivência dentro da nossa organização. Primeiramente, as equipes elas são voltadas para cumprir um objetivo em comum. Então, a equipe de planejamento, ela é formada por pessoas que têm como objetivo planejar um determinado produto, um determinado serviço em determinadas situações. São uma equipe voltada para realizar uma tarefa. Grupos, eles costumam ser formados por pessoas que não têm um objetivo em comum, mas que se reúnem pelos seus interesses pessoais. Então, muitas vezes, um grupo, ele acaba sendo informal. Para nós, isso é importante por 2 motivos. A equipe, ela deve estar sempre motivada e sempre unida, mas não necessariamente isso vai acontecer. Então, é importante que a gente motive que sejam formados grupos informais na nossa empresa, por exemplo. Pessoas que gostam dos mesmos filmes, que gostam do mesmo tipo de comida, que tiveram uma infância parecida, que gostam dos mesmos livros, que gostam das mesmas músicas. É importante formar grupos. Esses grupos vão fazer com que as pessoas se sintam pertencentes à nossa empresa. Isso é muito importante para uma pessoa. Quando ela se sente unida a uma equipe, ela se sente mais disposta a trabalhar para nós e não sente tão pesado aquele ambiente organizacional. Ela pode ter mais leveza no trabalho dela e cumprir com todas as metas necessárias e todos os prazos estipulados. O momento da produção é muito importante. Quando uma equipe ela não está unida, o funcionário tende a não trazer os problemas para o líder. Isso gera muito erro, muita insatisfação, muitos problemas graves que poderiam ter sido resolvidos de uma forma muito mais simples e assertiva se tivesse uma integração da equipe melhor. Outro ponto, quando acontece um erro, você tem que dar à luz ao teu subordinado como que funciona isso na empresa. Por um exemplo, o funcionário teve um erro X, mas acertou em Y, Z, J, H, enfim. Teve acertos, mas errou uma coisa. Comece falando sobre os acertos dele. Seu feedback começa com os acertos. Ele tem que saber que alguma coisa ele está fazendo direito, mas tem um ponto X que deu errado. Então é importante que na produção ele se sinta confiante para contar para você que teve problemas, porque você está voltado a ajudá-lo e não a criticar ele, entende? A diferença entre só criticar e ser construtivo? No momento do feedback, o líder tem que ser muito ético. Em momento nenhum você vai poder ignorar um erro de uma pessoa que você gosta e brigar excessivamente com alguém que você não se dá tão bem. A ética, ela é importante para que o funcionário sinta que você é justo. Um líder que não sabe separar e gerenciar a si mesmo e os outros não é um bom líder. O seu feedback tem que ser especificamente voltado para o trabalho da pessoa e não quem ela é e o que você acha dela. Percebam que nós estamos em um ciclo. A motivação vai gerar uma melhor produção, melhor cumprimento de prazos, uma maior qualidade, uma melhor satisfação do cliente, menos erros quando você tem mais confiança entre os membros da equipe. E tudo isso tem que passar por um feedback. O seu feedback é o que vai manter ativa a motivação. Se o feedback é bem estruturado, é realizado de uma maneira mais objetiva e visando sempre mostrar para o funcionário que ele é útil, que ele pertence para nós, que ele é importante, que está fazendo um bom trabalho e focando nos erros pontuais desse funcionário, nós geramos um ciclo que automaticamente cria um ambiente organizacional bom para os nossos funcionários.
Esse era o treinamento, pessoal. Muito obrigada.